Sobre o Ramagem, né, ele gravou esse áudio, tem mais de 1 hora e 8 minutos, se não me engano. Ninguém sabe direito o conteúdo, mas ele gravou o áudio do Bolsonaro, do ex-presidente. Ou seja, é uma prova que não dá para... Porque o Bolsonaro, espertamente, malandramente, né, foi escapando das investigações, porque não tem mensagem dele, são mensagens dos assistentes, dos assessores, não tem áudio dele, tem áudio do Mauro Cid, tem áudio de outros assessores, mas dele, não. Né? Ele tomou muito cuidado para não ser pego. Né? Esse áudio foi gravado à revelia dele, e isso diz muito em relação a esse grupo, porque um não acredita e nem confia no outro. O Ramagem certamente não levou gravar, porque se acontecer alguma coisa, ele for fazer comigo o que fez com o filhote, o Moro, né? Porque ele fez isso. Ele botou na frigideira o Moro e mandou para a rua, como ele fez com o Bibiano. Né? Esses caras não têm amigo. Né? Quando eu vi lá um áudio do Arthur Lira em campanha, em Alagoas, dizendo que não existe ninguém mais amigo do Bolsonaro do que ele, né? Eu fiquei me perguntando, quem quer, né? Um cidadão de bem que quer ter um amigo como o Bolsonaro? Você quer, Aquiles? Ninguém quer. Né? Fora. Então é o seguinte, essa gravação é que importa, né? Porque a gente já sabia que a ABIN estava sendo utilizada para proveito próprio da família Bolsonaro e para a perpetuação dele no poder. O que a gente não tinha ainda era ele falando, ele negociando, armando, né? Imagina, né? Os caras foram para cima de auditores da Receita do Rio, Léo. É gravíssimo. Florestan, só um detalhe, você não acha, Léo, também que essas revelações de hoje e esse áudio também não teriam o poder, que é um fato novo, não teriam o poder de reabrir a investigação? Porque, assim, sabendo de tudo isso, que o caso foi arquivado contra Flávio Bolsonaro e ele segue impune, com essas novas informações, dá ali munição para se cobrar, mesmo que politicamente, a reabertura do caso, para saber o que aconteceu. E os auditores da Receita, assim, tiveram um trabalho correto. Tem que reabrir não só essa, mas todas as investigações, inclusive sobre o evento de Juiz de Fora. Né? Foi falado ontem no Boa Noite, se não é o caso, de se oferecer uma delação premiada para o tal do Marcelo Bormevé, que era o segurança que falhou em Juiz de Fora e depois foi promovido, né, como chefe da Gestapo nazista no Brasil. Quer dizer, o cara falha, não protege a vida do candidato e depois, olha, não, você falhou, mas eu vou te colocar para ser chefe da Gestapo. Né? Quer dizer, tem alguma coisa bem estranha aí. Essa é a tese do Lindbergh também e a gente vai assistir aqui rapidinho. Vamos lá. Pessoal, o clima aqui em Brasília está pesadíssimo. Essa operação da Polícia Federal sobre essa BIM, que na verdade monitorava os adversários políticos do Bolsonaro, gerou um clima muito ruim. Eles monitoraram 3 ministros do Supremo. No momento que Bolsonaro vai ser julgado pelo Supremo, a situação do Bolsonaro piora. Mas tem coisas graves. Eles monitoraram o presidente da Câmara, Arthur Lira, que era aliado deles. Isso vai ter consequências. O que eu estou escutando aqui é que Bolsonaro tem ligado, dizendo que não foi ele, foi uma coisa do Ramagem. Aí entra esse segundo ponto, a relação do Ramagem com os Bolsonaro. Eu quero lembrar vocês que a gente deve agradecer ao Alexandre de Moraes, que impediu que o Ramagem virasse diretor-geral da Polícia Federal. Ele sabia quem era Ramagem. Imagina Ramagem comandando uma estrutura daquela da Polícia Federal. Mas o fato é que Ramagem gravou o Bolsonaro. Uma conversa de um tema delicadíssimo. A rachadinha do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro tinha um esquema com Queiroz. Você lembra tudo isso? E os auditores fiscais pegaram tudo. Era comprovação. Então eles fizeram uma reunião para ir para cima dos auditores fiscais, para perseguir. Eles usavam um termo lá que é achar podre deles, entendeu? E eles fizeram essa reunião, 1 hora e 8 minutos de gravação. Bolsonaro, General Heleno, a advogada do Flávio Bolsonaro e o Ramagem. Agora, por que o Ramagem gravou? Ele queria um seguro. Ele certamente devia desconfiar. Ele sabia quem era Bolsonaro. Bolsonaro abandona todo mundo. Ele quis fazer um seguro. Só que a Polícia Federal pegou essa gravação. Isso vai ser uma bomba, pessoal, quando for revelado. É mais um escândalo. Essa turma não consegue passar uma semana sem escândalo. Eu volto a dizer, não tem jeito para o Bolsonaro. Bolsonaro vai ser preso e é importante que seja preso para a gente fortalecer as instituições da democracia brasileira. Esse tem que ser o destino desse canalha. Lindbergh tem toda a razão e já está demorando, né? E isso que ele falou é verdade. Quer dizer, o Ramagem gravou porque sabe que ele está lidando com um bandido. Quando sabe que está lidando com um bandido, tenta fazer prova, né? Exatamente por isso que ele fez a gravação. O Ramagem não se manifestou até agora. O Sérgio Moro também não se manifestou, né? Está caladinho. É o cara que colocou esse lixo na presidência da República. Quem se manifestou aí foi Flávio Bolsonaro, tentando colocar panos quentes na relação entre eles e tentando ali manter
sustentada a candidatura de Alexandre de Ramagem, que, a meu ver, já subiu no telhado, já foi para o saco. Ali não tem mais condição. Como é que o único trunfo eleitoral que ele tinha, esse delegado Ramagem, que é deputado, não sei como virou deputado, assim, também essas coisas da política brasileira, o único trunfo eleitoral que ele tinha é ser um homem de confiança de Jair Bolsonaro. Aí agora aparece esse áudio com o cara que tendo gravado o chefe pedindo para ele cometer um monte de crime. Né? 1 hora e 8 minutos de pedidos de crime, de conspirações criminosas para proteger um filho que também é criminoso. Né? Um enredo de quadrilha, é um encontro de máfia. Foi 1 hora de mafiosos reunindo como assaltar, como burlar a estrutura do Estado brasileiro, usando os próprios instrumentos da máquina pública para livrar um dos seus da cadeia, né? Da cadeia. Foi com esse dinheiro que Flávio Bolsonaro pagou o imóvel lá em Brasília? Pode ser uma pergunta pertinente, né? Foi 1 hora de articulações para poder desacreditar um trabalho de um servidor de carreira da Receita Federal que encontrou indícios graves envolvendo Flávio Bolsonaro, quando ele nem era senador, deputado ainda. Veja você o salto que não deu nesse período, né? A evolução patrimonial que aconteceu de lá para cá, porque a gente está falando aqui de uma operação, acho que foi 2017, que ela foi deflagrada, a Operação Furna de Onça. Então, de lá para cá, já teve muita coisa, né? Se isso vier à tona, vai ser um novelo que vai, assim, não vai parar mais. Quando puxa... O pessoal fala em reabrir, né? Juiz de Fora, reabrir as rachadinhas. E uma outra questão que se coloca também é por que não investigar as circunstâncias da morte do Gustavo Bebiano, né? Porque o Gustavo Bebiano concedeu uma entrevista ao Roda Viva e falou, né, que o Carlos Bolsonaro queria criar uma ABIN paralela, exatamente para isso. E ele falou que ia dar cadeia. Pouco tempo depois ele morre, né? Um cara que era um atleta, morre, infarta, assim, de uma maneira muito estranha. A mulher dele foge do país, vai morar fora do Brasil. O Paulo Marinho, que é uma das pessoas que atuou nessa campanha do Bolsonaro, chegou, inclusive, a gravar um vídeo de que o cadáver do Bebiano ia assombrar o Jair Bolsonaro, como naquela peça do Shakespeare, né, no Macbeth. E depois o Paulo Marinho não fala mais nada sobre isso. O celular desaparece. Como morreu o Gustavo Bebiano? Ninguém tem interesse em saber se foi uma morte natural mesmo, como... É tudo muito esquisito nessa quadrilha. A imprensa também não se esforçou para fazer essas investigações. Ao contrário, né, evitou fazer investigações e tem equipe e jornalistas preparados para fazer uma investigação mais profunda, mas preferiram se omitir, tanto no caso de Juiz de Fora, como no caso do Bebiano. Né? Dizia-se que a mulher dele tinha uma fita gravada, né, que estaria com ela, mas ela disse que não tem gravação nenhuma. Quem vai querer também se meter com essa gente, né, Léo? Um pessoal que fala até em dar um tiro na cabeça do ministro Alexandre de Moraes, né, que propunha um golpe de Estado e talvez o enforcamento em praça pública do próprio Alexandre. Né? Enfim, é um povo barra pesada.